Olá, senhoras e senhores investidores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre algumas ações que estão descontadas e que pode ser interessante para vocês fazerem suas próprias análises. Então vamos lá, pessoal. Esse vídeo não é recomendação de investimento, tá? Apenas a minha opinião pessoal sobre algumas ações que eu acredito que estão bastante descontadas, e as informações que eu vou passar aqui estão disponíveis na própria internet, nos próprios sites aí de indicadores como Status Invest e Investidor 10. Então, nada aqui é recomendação de investimentos, apenas minha opinião pessoal mesmo, um estudo baseado em dados e na minha visão. Então, vamos lá. A primeira ação é a Taurus Armas. Taurus Armas é uma empresa que foi criada em 1939, que produz arma de fogo, né? Para a maioria das pessoas já devem conhecer. O interessante dessa empresa é que grande parte da produção são de produtos acabados que são enviados ao exterior, né? São exportados, grande parte da receita dessa empresa. É bastante interessante para quem quer dolarizar um pouco, ficar exposto mais um pouco ao dólar, sem ter que enviar seus recursos para o exterior propriamente, né? A Taurus pode ser uma boa opção para ter esse tipo de exposição ao dólar. Então eu fiz uma apresentaçãozinha rápida aqui de alguns motivos para que possa considerar talvez investir na empresa. E na minha visão, o que está bem atraente na Taurus é que ela está bastante descontada, né? Os indicadores que eu vou mostrar mais na frente. Ela tem também dividendos garantidos, né? Hoje o payout da empresa é de 35% e, se eu não me engano, permanece isso no estatuto. Então, já se sabe que ela vai continuar pagando dividendos agora, está previsto no estatuto da empresa. E o dividendo do ano passado foi em torno de 10%, que já é um dividendo bastante atrativo e que pode aumentar bastante, né, se a empresa continuar fornecendo os seus resultados, né, que hoje, como está descontada, talvez isso mude de uma hora para outra, nunca se sabe. Outro motivo interessante para se investir na empresa, como eu falei, além da questão de a empresa exportar produtos, ela é uma das poucas empresas no Brasil que exporta um produto acabado. E no caso, uma arma, né, que é um mercado que não se tem tanta concorrência assim. Apesar de muitas pessoas estarem preocupadas com a questão das armas no Brasil, né, a questão do desarmamento, questão política, como a empresa não depende muito desse tipo de venda aqui no Brasil, não é algo que eu acho que vai afetar tanto a Taurus. E assim, portanto, acho que vale sim a pena estudar essa empresa, porque é boa pagadora de dividendo, que está descontada e que pode render muito lá na frente. Tem uma valorização repentina, nunca se sabe, pessoal. Então, eu acho que vale a pena estudar a Taurus. Com relação aos indicadores da empresa Taurus, pode-se ver aqui que ela está bastante descontada realmente, com um preço sobre valor patrimonial de 1,71, preço sobre lucro de 3, vem caindo o valor da cota nos últimos 12 meses, pelo fato de estar realizando novos investimentos, criando galpões em outros países. Então, querendo ou não, isso acaba fazendo com que o lucro caia um pouco e as pessoas desvalorizem um pouco mais a cota. Um dividend yield interessante de 11,28%. Na verdade, era em torno de 10% aí, quando a cota era próxima de R$15. Acabou subindo um pouco o dividendo quando a cotação caiu para o valor próximo dos R$14. Outra análise interessante tem a ver com relação aos investimentos da Taurus, né? A Taurus não só está investindo em outros países, como também vem realizando um controle de qualidade interessante. Então, um problema que sempre havia na empresa era a questão da segurança das armas, né? Havia uma fama de que as armas disparavam sozinhas e tudo mais. Isso foi sendo reajustado, né, pessoal? O controle de qualidade foi sendo desenvolvido e melhorado a ponto de que hoje a gente não escuta mais esse tipo de problema com a Taurus. E isso se veio de bastante cobrança de investidores mesmo, para que esse tipo de problema não ocorresse novamente, né? E a visão da empresa hoje a segurança é bem maior agora. Por fim, eu mostro aqui a vocês a questão da comparação da Taurus com os outros índices. Mesmo pagando dividendo e mesmo realizando novos investimentos, a Taurus valorizou 500% nos últimos 5 anos e ganhou com bastante folga de outros índices, como o Ibovespa, o IDIV, o IVVB11. Pode-se dizer que vale muito, é muito interessante estudar essa empresa, tem potencial de crescimento muito grande e vem pagando bons dividendos. Eu também trouxe uma notícia aqui sobre a Taurus, que é uma das empresas que não teve o balanço ainda divulgado do quarto trimestre de 2022. Acho que vai sair agora em março, não lembro a data,
mas que, de acordo com a avaliação que foi feita aqui agora em dezembro de 2022 pelo Infomoney, né, a empresa está descontada e deve pagar bons dividendos. Portanto, essas empresas, o pessoal recomenda, né? Algumas corretoras estão recomendando a compra, pois acreditam que a empresa possa pagar até um yield de 15%, assim, pessoal. Então seria um valor bastante atrativo para Taurus. A notícia também fala que a Taurus Armas também pode atingir um lucro líquido de até 480 milhões em 2022, com o resultado do quarto trimestre que ainda não saiu, e praticar um payout de até 50% ao ano, que seria bem alto, assim, metade do lucro líquido sendo distribuído em forma de dividendo. E aí poderia obter até um dividend yield de 15,9% para o ano de 2023. Isso seria bastante interessante, né, para a empresa. A notícia também fala a questão do preço-alvo de R$17 para 2023. Hoje a ação está custando um valor próximo de R$14, então seria um upside, uma valorização aí de 29% frente ao que se tem hoje. A matéria também fala sobre a questão da diversificação da receita, que hoje é a questão de expor de se expor aos mercados que exportam, ao mercado do exterior. Como eu tinha falado, a Taurus exporta praticamente grande porcentagem da sua receita vem do exterior. 65% da receita da Taurus vem do mercado americano e apenas 35% depende do Brasil. Por isso, a Taurus não se afetaria tanto numa possível política desarmamentista do novo governo. A segunda empresa que eu vou comentar é a Unipar Carbocloro. É uma ação Unip 6, que é a que eu acho mais interessante, pois tem maior liquidez e acredito que é a que paga mais dividendo. A Unipar é uma empresa que atua no setor de químicos e produz cloro, soda, esse tipo de material. O interessante da empresa, na minha visão, é que é uma empresa que atua num segmento onde ela é líder de mercado, não só no Brasil, mas na América do Sul. Então é uma empresa que tem pouca concorrência e já vem demonstrando que é muito boa no que faz, assim. Então acho que vale a pena o estudo só por isso. Além disso, de ser uma baita empresa, a Unipar tem indicadores descontados que eu vou mostrar mais à frente e tem dividendos yields muito altos, assim, e paga com perenidade, vem pagando com constância esses dividendos. Então, para quem quer uma empresa boa, que paga dividendo e com indicadores descontados, eu acho que a empresa preenche os 3 requisitos, né? Então, eu vou mostrar aqui os indicadores da Unipar. Então, como eu tinha falado, a Unipar está bastante descontada, com preço sobre valor patrimonial de R$ 2,95. Valorizou um pouco nos últimos 12 meses e tem PL abaixo de 5, que já é bastante interessante. O dividend yield da empresa está em torno de 17,39%, considerando os indicadores atuais. A empresa valorizou bastante nos últimos 10 anos, né? Foi uma das empresas que estourou aí, principalmente na mão do Luiz Bassi, que ganhou muito com essa empresa. Segundo diversas matérias que se tem aí na internet, ele foi um dos maiores, foi a empresa que ele mais ganhou dinheiro, né? Com valorização da cota. A empresa também apresenta uma margem líquida boa, ROI bom e dívida teoricamente controlada. A Unipar também apresenta ROI de 66,5% e payout de 51%, que são indicadores bastante interessantes. Ela paga 55% do lucro que obtém em forma de dividendo. Outro indicador interessante mostra a receita nos últimos 5 anos de 17,75%, que é bastante elevado, né? Tanto a receita quanto os lucros da empresa. Por fim, pessoal, vou mostrar aqui, ó. Por fim, mostrar um pouco da questão da comparação com os índices, né? Que a Unipar ganhou bastante dos índices. Como vocês podem ver, valorizou 500% nos últimos 5 anos, comparado a Ibovespa e outros índices. A Unipar decolou, né? E a questão do lucro versus cotação, que a empresa vem numa alta de lucro agora e que essa cotação pode
seguir o lucro líquido, como a gente sempre vem comentando aqui no canal, né? Que a cotação eventualmente vai seguir o lucro. E a Unipar tem potencial de rentabilidade, de cota, de valor de cota até R$100, como já foi no passado. A última empresa que eu quero falar sobre, que eu não tinha revelado no vídeo, é a Petrobras, pessoal. É uma empresa especializada em óleo, gás e energia, né? Que todo mundo conhece. Na Petrobras pode até rolar uma preocupação dos investidores, uma vez que é uma empresa cíclica e que depende muito das decisões do governo, que já errou bastante no passado, como todo mundo sabe. E o medo dos investidores hoje seria na questão de voltar a cometer esses erros, né? Mas eu acredito que os indicadores da Petrobras estão tão descontados que justifica você talvez arriscar um pouco da sua carteira nesse tipo de ação para ganhar dividendos espetaculares, assim, né, pessoal? Como no ano passado, por exemplo, que a empresa pagou cerca de 60% de dividendo, eu acho. Então, uma coisa absurda para uma empresa, até em níveis mundiais, né? Acho que a Petrobras em 2022 foi a empresa que mais pagou dividendo do mundo. Então, assim, eu acho que você eu acho que não vale a pena se arriscar tanto nesse tipo de empresa, mas ao mesmo tempo também não vale a pena ficar de fora. Acho que dá para ser um risco mensurado de acordo com suas análises. Então, eu coloquei algumas razões para se investir na Petrobras, né? Indicadores super descontados, como eu já tinha dito, dividendos altos, porém que podem ser reduzidos, né? Dependendo da política agora, que vem com outra visão com relação a dividendos, né? Que pensa mais na questão de reinvestir o lucro líquido da empresa. E o outro motivo, que é o principal, é que o lucro da empresa, os resultados que vem obtendo são espetaculares, né? Como o balanço agora do quarto trimestre de 2022, que eu vou falar um pouco agora. Então aqui está a notícia, né, do InfoMoney, falando um pouco sobre o balanço da Petrobras, né, que teve uma alta no quarto trimestre ainda. O balanço do quarto trimestre foi de 43,34 bilhões no quarto trimestre. Então o valor de 43,4 bilhões no quarto trimestre obtido pela Petrobras foi um número ainda 15% acima dos 37,6 bilhões esperado por diversas casas de análise, né, pessoal? A empresa decolou e vem obtendo lucros espetaculares. É por isso que eu acho que vale a pena você pegar uma fatia desse lucro, mesmo com a possível redução de dividendos. Basta um anúncio de dividendo, como se teve agora, ontem, né, de 10%, que já é um dividendo yield aí comparáveis a de uma empresa comum no ano. Então, caso reduza o dividendo, você já garantiu os seus 10% ali. Então, acho que vale a pena correr o risco. Claro que não estou recomendando nada aqui, mas a minha visão é que vale a pena correr o risco com a percentual baixo da sua carteira para que você obtenha ganhos um pouco maiores do que empresas menos arriscadas. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo do canal, peço que dê like, sigam o canal para mais vídeos de investimento. Eu vou comentar mais outras empresas aqui que eu acho pertinente e falar mais de investimento com vocês e mostrar um pouco da minha carteira, como é que vem crescendo. Boa semana a todos e bons retornos nos seus investimentos. Um abraço.